E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 15/1. Campeonato alemão, Bochum e Pauli. O Bochum é o 18º e o Pauli o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Bochum venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, foram menos de 3 gols e meio na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Pauli venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 10 jogos, foram menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Bayern e Hoffenheim. O Bayern é o primeiro e o Hoffenheim o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Bayern venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, marcaram 1 ou mais gols no segundo tempo nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Hoffenheim venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 10 jogos, foram menos de 3 gols e meio na partida em 9. Palpite, casa vencendo ao vivo. Bremen contra Heidenheim. O Bremen é o 9º e o Heidenheim o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Bremen venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, foram mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Heidenheim venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 10 jogos, foram mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Heidenheim. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Stuttgart contra RB Leipzig. O Stuttgart é o 7º e o RB o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Stuttgart venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, mais de 0.5 HT gols na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o RB venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 10 jogos, mais de 0.5 HT na partida nos últimos 9. Palpite, over 0.5 HT. E jogo over, mais de 1 gol e meio. Estaduais, Juazeirense e Vitória, Volta Redonda e Fluminense, Palmeiras e Portuguesa. Palpite, mercado de gols no ao vivo, principalmente se as equipes grandes começarem perdendo. Copa do Rei, Barcelona e Betis. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 10 jogos, mais de 1 gol e meio na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Betis venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Barça e um empate, 4-2 e 2-2. Palpite, casa vencendo ao vivo. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Elche e Atlético de Madrid. Nos últimos 5 jogos, o Elche venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 10 jogos, menos de 3 gols e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid venceu todos. Nos últimos 10 jogos, marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Palpite, gol do visitante. O PSG joga contra o Spal pela Copa da França, mas a odd tá muito baixa, então não compensa. Campeonato inglês, Everton e Aston Villa. O Everton é o 16º e o Aston Villa o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Everton venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Foram menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Aston Villa e um empate, 3-2 e 0-0. Palpite, casa gol. Leicester e Crystal Palace. O Leicester é o 19º e o Crystal Palace o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Leicester venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2.
sofreu um ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou um ou mais gols em 9. No último jogo entre essas duas partidas foi 2-2. Palpite, gol do visitante. Newcastle contra Wolverhampton. O New é o 5º e o Wolverhampton o 17º. Nos últimos 5 jogos o Newcastle venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Wolverhampton venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do New, 3-0 e 2-1. Palpite, casa vence. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Arsenal e Tottenham. O Arsenal é o 2º e o Tottenham 12º. Nos últimos 5 jogos o Arsenal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos o Tottenham venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do Arsenal, 3-2 e 1-0. Palpite, casa gol. Campeonato italiano, Inter e Bologna. A Inter é a 2ª e o Bologna o 7º. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Nos últimos 10 jogos, marcou o primeiro gol nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Bologna venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para Inter. Palpite, casa vence. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.